Será? Não sei, hein? Eu acho que não, mas tudo bem. Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre densidade, massa específica e pressão. Oi, Nanda, pode falar. Tranquilo, eu entendo, Nanda. Pode ficar tranquilo. Até por isso que eu sempre gravo a aula, né? Que eu sempre posto no mesmo dia, eu posto no YouTube, né? Se vocês olharem lá no canal, tem todas as aulas desde o início do ano, do ano letivo remoto, né? Não tem as do antes do ano letivo remoto, mas a partir do momento que foi remoto, todas as aulas estão lá. Eu entendo perfeitamente, fica tranquila. Eu sei como é que é isso. Então, na aula passada, nós falamos sobre densidade, massa específica e pressão. Densidade é calculada por um corpo, né? Não sei se vocês lembram, mas densidade é massa sobre o volume total do corpo. Não importa se o corpo é vazio por dentro, se ele não é vazio, não importa. É a massa sobre o volume total. Já a massa específica, que é representada pela letrinha mi ou a letra rho grega. Então, massa específica você pode usar qualquer uma dessas duas letrinhas. Eu prefiro mi, que já é uma letrinha que a gente já usa, né? Mas também pode ser a letra grega rho, que parece um P, né? Ela é mais inclinadinha. Mas eu prefiro mi. É a massa sobre o volume ocupado. Então, a densidade é para o corpo. A massa específica é de uma substância, tá? Então, a maneira de calcular é bem parecida, né? Massa sobre volume. Só que no caso da densidade, é o volume total. Não importa se aquele corpo é oco ou não por dentro. E a massa específica é só o volume que a matéria ocupa, tá certo? Lembrando que quando você faz mistura de substâncias, a gente fala densidade, porque a massa específica é para uma substância sozinha. Então, ó, quando o corpo ele não tem partes ocas e ele não é de mistura, a massa específica e a densidade dá o mesmo cálculo. Agora, se ele tiver partes ocas por dentro, aí a massa específica e a densidade não são iguais, tá? Lembrando que para líquidos e gases, a massa específica e a densidade são sempre iguais. Quem lembra porque líquidos e gases, massa específica e densidade são sempre iguais? Né? Se eu pegar um líquido puro, pegar um gás puro, a densidade e a massa específica deles são sempre iguais. Só muda a densidade e massa específica para objetos sólidos, né? Quem lembra a razão do porquê em líquidos e em gases a massa específica dá sempre o mesmo valor da densidade? Alguém lembra? Falando sobre isso na aula passada. É por conta que o líquido e o gás ele não tem como ser oco por dentro, né? O gás ele sempre ocupa o volume de todo o ambiente onde ele se encontra, né? E o líquido ele tem que preencher sempre o máximo possível. Líquidos e gases não deixam partes ocas, né? Não tem como você ter um líquido ou um gás com parte oca por dentro dele, né? Então, no caso de líquidos e gases, a massa específica e a densidade sempre se coincidem, né? Sempre são os mesmos valores. Agora, para sólidos, não. Podem ser iguais, se eles não forem ocos por dentro, ou podem ser diferentes. Lembrando, se você fizer misturas, aí você chama de densidade. Aí eu mostro para vocês a densidade de alguns objetos, né, a massa específica de alguns objetos. Falei que existe duas formas principais de medir, que é o grama por centímetro cúbico, que vocês usam muito em química, e o quilograma por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico é a unidade padrão do SI, ou seja, do Sistema Internacional. Beleza? Como é que eu transformo de um para outro? De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, é só você multiplicar por 1.000. E se for o contrário, beleza? Se por acaso ele quer a resposta em gramas por centímetro cúbico, mesmo não sendo o padrão mundial, se ele pedir, é só dividir por 1.000. Então, isso aqui tudo eu falei na aula passada, né? Aí fizemos a questão 1, falamos que a densidade e a massa específica dependem da temperatura dos corpos, né? Nós vimos na aula passada que quando a temperatura dos corpos aumentam, as moléculas vibram mais, elas se separam umas das outras e o volume aumenta.
Se o volume aumenta, a densidade diminui, né? Porque volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, se volume aumenta, densidade diminui. Já se a temperatura diminui, o volume também vai diminuir, porque as moléculas vibram menos, e como elas vibram menos, elas se aproximam umas das outras. E aí a densidade aumenta, né? Isso é a regra geral. Existe exceção? Existe, tá? Ela não vai falar sobre ela, a gente não vai precisar saber sobre ela, mas no segundo ano a gente vai estudar essas exceções com mais calma. Mas só para adiantar um pouquinho, a água é uma exceção. Já percebeu quando você bota uma vasilha, uma garrafinha, chega de água no congelador, aí no congelador a temperatura da água vai diminuir, né? Quando a temperatura da água diminui no congelador, ela deveria diminuir de volume. Mas já percebeu que a água no congelador, ela estoura? Se você preencher, né? Você pega uma garrafinha assim de água, preenche até a boca de água, bota no congelador, ela vai estourar. Se você já deixou um refrigerante, uma latinha de refrigerante no congelador, você já percebeu isso. Se você por acaso já esqueceu lá no congelador, né? Então, se a temperatura diminui, o normal deveria ser o volume diminuir. Só que a água, que é uma exceção a essa regra, o volume aumenta. E aí, quando o volume aumenta, a densidade diminui, tá? Isso é uma exceção à regra. Ah, Belis, a água é a única exceção? Não. Existem outros corpos que têm exceção. A água não é o único, existe outra substância que tem exceção. Porém, aqui agora, a gente não precisa saber da exceção. Aqui agora, a gente só precisa saber da regra. A exceção a gente vai estudar com mais calma lá no segundo ano. Qual é a regra? Temperatura aumenta, volume aumenta. Volume aumenta, densidade diminui. Então, perceba, ó, na tabela, quando a temperatura vai aumentando, a densidade ela vai diminuindo. A temperatura a 20 graus, a densidade é 0,882. A temperatura a 140 graus é 0,817. Tá certo? Aí mostrei para vocês exemplos, né, de densidade mais específica. Falei para vocês que nesse assunto a gente vai precisar saber área, volume, que isso é mais a parte de matemática, mas que eu deixei no slide para que vocês possam consultar, né? Transformações, também a parte de matemática, mas deixei no slide para que você possa consultar numa hora de precisão, porque eu sei que é difícil lembrar tudo de cabeça, né? Como é que transforma o volume, 1 ml, é 1 centímetro cúbico. Tudo isso aqui foi da aula passada, tá, gente? Falei que misturas é só pegar a massa de todas as partes da mistura e dividir pelo volume de todas as partes da mistura, né? Então, se são três substâncias misturadas, são três massas e três volumes. Lembrando, quando a gente fala de misturas aqui para calcular a densidade delas, tem que ser misturas de líquidos miscíveis, né? Vocês lembram que existe misturas de líquidos miscíveis e immiscíveis, né? A gente só vai calcular a densidade de mistura de líquidos miscíveis, aqueles que quando você mistura, formam uma única fase, né? Fica homogêneo. E aí falamos de pressão na aula passada, né? Falamos que a pressão é força sobre área. Então, quando você aumenta a força, aumenta a pressão. Quando você diminui a área, também aumenta a pressão. Porque quanto menor for a área, maior é a pressão. Lembra disso que falamos na aula passada? Pressão tem duas maneiras que você pode medir: ou em Newton por metro quadrado, ou em Pascal. Essas duas maneiras são válidas, são oficiais e são do sistema internacional. Então, tanto faz eu falar pressão em Newton por metro quadrado ou pressão em Pascal, tá? Nanda, se você fica com dúvida de achar o volume, olha esse slide, tá certo? Abre o slide, dá uma olhadinha, que ele mostra como calcula o volume dos sólidos geométricos, tá? Mas geralmente os mais básicos, que é cilindro e paralelepípedo, é a área da base vezes a altura. Mas quando for corrigir a atividade, Nanda, você tira a dúvida se você ainda tiver alguma dúvida nisso, tá certo? Quando for corrigir a atividade, você tira alguma dúvida, caso você ainda tenha essa dúvida. Então, né, falamos que pressão é sempre a força perpendicular à superfície. Então, se eu tiver uma força inclinada à superfície, eu tenho que fazer decomposição de vetor. Eu tenho que fazer o vetor na horizontal e na vertical. Porém, o único vetor
que faz pressão sobre aquele ponto é o vetor perpendicular ao ponto. Então, só existe pressão da força normal à superfície. Feliz, me lembra aí o que é uma força normal à superfície? É uma força que forma um ângulo reto. E o que é um ângulo reto, Beliz? É um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, caso a força que você aplique esteja inclinada, você vai ter que pegar essa força que está inclinada e decompor na horizontal e na vertical. Só que a parte da horizontal não importa. Só importa a parte da vertical. Aí, né, nós vimos que o salto alto dói mais, o pisão de salto alto, porque a área é pequena, né? Como a área é pequena, a pressão é grande, né? Por isso que dói mais. Aí fizemos as questões modelos e acabamos a aula. Então, isso aí, tudo que eu falei até agora, para quem está chegando agora na aula, foi só revisão da aula passada, tá certo? Não falei nada de novo. Só fiz uma revisãozinha. Então, vou começar o assunto da aula de hoje, que é pequenininho, só são 4 slides, se não me engano, 4 ou 5 slides. Prestem bem atenção, se não entenderem, a gente pergunta, tá certo? Não fica com dúvida. Vamos falar de pressão em líquidos ou gases, tá? Gente, o que é que acontece? Os líquidos e os gases, você não tem como, né, medir facilmente a força que eles exercem sobre as paredes daquele recipiente, né? Nem medir de maneira fácil isso, porque a força seria a força-peso, né, que é massa vezes gravidade. Mas como é que eu vou medir, por exemplo, a massa do oceano? Como é que eu vou pedir, por exemplo, a massa de gás da atmosfera? Isso é complicado. Isso não é uma coisa simples. Então, essa fórmula de pressão, força sobre área, vale para líquidos e gases? Vale. Ela vale para líquidos e gases. Porém, para líquidos e gases, ela não é tão fácil de ser usada. Porque no caso de líquidos e gases, não é fácil medir a sua massa. E agora, beleza, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar essa fórmula para que ela fique de uma maneira mais fácil de se medir a pressão para líquidos e gases. Feliz, eu preciso saber como é que se deduz a fórmula que você vai mostrar aí? Não. Eu nunca pedi dedução de fórmula para vocês, né? Vocês sabem muito bem disso. Eu nunca pedi dedução de fórmula. Mas é bom que vocês entendam de onde veio a fórmula para não pensar que ela surgiu do nada. Vamos lá. Pressão, né? Força sobre área. Eu acabei de falar para vocês que essa força é a força-peso. E peso é massa vezes gravidade. Lembra do assunto passado? Então, a força, por exemplo, você, qual é a pressão que você exerce no chão? É a sua força. E que força que você exerce no chão é a força-peso. Porque a Terra não te puxa em direção ao centro. Então, quando a Terra te puxa em direção ao centro dela, você também pressiona o que está embaixo, que é o chão. Assim, os líquidos e os gases são da mesma maneira. Então, quando a Terra puxa os líquidos e os gases em direção ao centro dela, existe uma força-peso puxando esse líquido e esse gás. E essa força-peso é a força com que os líquidos e os gases fazem a sua pressão. Então, força eu substituí por peso. E peso é massa vezes gravidade, tá? Bom, vocês já viram nesse assunto que densidade é massa sobre volume, né? Vocês já viram comigo. Fazendo cruz credo, produto dos meios pelos extremos, embaixo dessa densidade tem o número 1, né? Então, 1 vezes m é o próprio m. E d vezes v é d vezes v. Aí eu vou pegar esse m aqui, ó, e substituir aqui. Estou entendendo o que estou fazendo? Eu peguei a fórmula de densidade, fiz o produto dos meios pelos extremos, isolei a massa. Aí eu peguei essa massa e coloquei na fórmula de pressão. Ah, beleza, mas a fórmula de pressão não tem massa, não. Tem, porque tem força. E a força é a força-peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, a fórmula de pressão fica densidade, volume vezes gravidade. Tá certo? Lembrando, eu não vou pedir em prova nunca para vocês deduzirem. Mas é bom que vocês saibam de onde veio. Volume, de maneira geral, vocês já viram em matemática que é a área da base vezes a altura. Volume de sólidos regulares é área da base vezes a altura.
Então, ó, eu vou pegar aquele volume que está aqui, ó. Vou pegar aquele volume que está aqui e substituir, ó. Entenderam o que eu fiz com o volume? Tirei o volume ali, o volume está entre densidade e gravidade. Tirei o volume. Aí, tirei o volume e botei área vezes altura. Por que, beleza, você botou área vezes altura? Porque volume é área da base vezes altura. Pode sim, Nanda, perfeito. Aí o que acontece? Tem área em cima e tem área embaixo. Então, ó, eu vou cortar as áreas, porque está tendo uma multiplicação ali em cima e uma divisão embaixo. Como é o mesmo número, eu não sei que número é, mas com certeza é o mesmo. Então, eu vou cortar. Então, a pressão de líquidos e gases para ser usada é essa fórmula aí, ó. Densidade, gravidade vezes altura. Então, D é a densidade, G é a gravidade, H é a altura dentro do líquido. Beleza? Mas e aquela outra fórmula de pressão? Ela não vale mais, não, é? Essa fórmula daqui de cima, ela não vale para líquidos e gases, não, é? Vale. Ela não deixou de valer, não. Mas é porque em líquido é difícil você saber o tanto de massa de líquido que tem no ambiente, ou o tanto da massa de um gás que tem na atmosfera. Imagine descobrir a massa de líquido no oceano. Então, assim, é legal para saber, né, Nanda, da onde vem. Mas fica tranquila que. Não, não, Pedro, fica tranquilo. Nenhum Enem, nenhum vestibular, Pedro, vai pedir para você deduzir, não. Exceto, Pedro, se você for fazer alguma coisa específica para a área das engenharias, tá? Mas, por exemplo, você fazer ITA, alguma coisa do tipo. Aqui eu mostro, Pedro, só para você ter noção da onde surgiu a pressão para líquidos. Porque lá do assunto passado, Pedro, você lembra que a gente falou, eu mostrei para vocês, né, sobre como é que a gente descobre essa fórmula aqui, pressão, força sobre área, que a gente fez esse experimento do lapisinho. Lembra que eu pedi para vocês pegarem um lápis? E a gente viu que quanto menor for a área, maior a pressão. Lembra que a gente viu isso? Essa fórmula, pressão, força sobre área, ela vale para tudo, Pedro. Ela vale para líquidos, para sólidos, para gases, ela vale para tudo. Porém, sendo bem sincero para você, para líquidos a gente não vai conseguir usar ela, porque não é fácil em líquidos saber a força que um líquido ou que um gás exerce naquele local, porque eu teria que saber a massa do líquido ou do gás. Então imagine que você quer saber a pressão que você tem quando está mergulhado no meio da piscina. Você teria que saber qual é a massa de água que tem até o meio da piscina. Ou você quer saber a pressão de um avião que está a 2.000 metros de altitude. Aí você teria que saber a massa de ar que está acima do avião. Ou seja, de 2.000 até a camada mais alta da atmosfera. Então, assim, é complicado, concorda comigo? Então, essa fórmula, ela é válida. Pressão, força sobre ar, ela vale para tudo. Para tudo. Porém, falando especificamente de líquidos, essa fórmula não vai ser muito usada. E isso, Pedro, a gente faz uma reorganização da fórmula e a gente sai dessa fórmula daqui de cima, que é a primeira fórmula que a gente viu para pressão, e termina nessa fórmula de baixo. Óbvio que eu não vou pedir para vocês deduzirem a fórmula, mas eu quero que vocês entendam só como é que foi o processo, certo? Então, as duas fórmulas são válidas. Porém, no caso de líquidos ou gases, que a gente chama de fluido, né? Um líquido ou um gás, a gente chama de fluido. Então, quando você vê na questão um fluido, entenda como líquido ou gás. E o que é que significa o D da fórmula? O D significa densidade. O G, gravidade. E o H, a altura que está submersa no líquido. Beleza? Como assim a altura submersa no líquido? Vamos lá. Tá vendo esse recipiente aqui que tem 4 furos? Vou chamar aqui de furo A, furo B, furo C, furo D. Percebe que o furo D, a água vai mais longe e o furo a água vai mais perto? Se você não acreditar nisso que eu estou falando, pega uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola ou de qualquer outro refrigerante. Não falei Coca-Cola, falei a marca aqui, mas pode ser qualquer outra garrafa. Pega uma garrafa de 2 litros de qualquer coisa, daquelas de plásticozinho que facilmente você fura, enche ela com água e faz 2 furinhos. Faz um furinho
na parte mais acima e um furinho na parte mais da base. Você vai ver que o furo mais próximo da base, a água vai mais longe. Ô, Belis, por que o furo mais próximo à base, a água vai mais longe? Porque a altura submersa no líquido é maior, né? Então, ó, vamos supor que aqui seja 20 centímetros de altura, a altura D, e aqui no ar seja apenas 5 centímetros. E a pressão, ela depende da densidade do líquido, que é a mesma, porque tanto no ponto A quanto no ponto D é o mesmo líquido. Depende da gravidade, que também é a mesma, porque o local é o mesmo, que é o planeta Terra. E depende da altura que está submerso no fluido. Ele sofre mais pressão do que na parte superior, né? Isso, Pedro. Então, a pressão no ponto D é maior. Se a pressão é maior, lembra que pressão, Pedro, é força sobre área? Se a pressão é maior, Pedro, é porque a força que está empurrando aquela água para fora também é grande. Então, a força em cima do ponto D para empurrar ele para fora é maior do que a força em cima do ponto A para empurrar ele para fora. A área é a mesma, né? Porque foi o mesmo furinho. Foi o mesmo furo no ponto A e no ponto D. Conseguiu entender essa relação entre as duas fórmulas? Vocês conseguiram entender, gente? Quanto mais profundo você tiver dentro de um líquido ou de um gás, quanto mais submerso você tiver, maior vai ser a pressão. Vocês sabiam, agora a título de curiosidade, que a gente conhece mais da Lua, da superfície da Lua, do que a gente conhece do fundo dos nossos oceanos? Vocês sabiam disso? Vocês sabem por que isso acontece? A gente sabe mais da superfície da Lua, a gente tem mais informação da superfície da Lua do que das zonas abissais. Zonas abissais são aquelas zonas no oceano que são muito, muito profundas. E isso, Clara, isso mesmo, é porque tem regiões que a pressão é tão grande, isso mesmo, Pedro. A região é tão profunda, né? É tão para dentro, assim, para, como é que eu posso dizer? Tão submerso que a pressão é tão grande que quando o ser humano manda uma máquina para lá, depois de uma certa profundidade, a máquina ela é esmagada, porque o mar exerce tanta pressão que esmaga aquela máquina. Então a gente conhece mais da superfície da Lua do que da superfície das zonas abissais do nosso oceano. Por quê? Porque na Lua não tem atmosfera. Então, se você manda uma máquina para a Lua, tranquilo, não tem gás para pressionar a máquina. Já quando você manda uma máquina para o fundo do oceano, tem água. E a água pressiona a máquina. E aí, se tiver tanta água, né, quanto mais profundo for, mais água vai ter. Isso é, inclusive, um motivo que você não pode mergulhar a determinadas profundidades. Vocês sabiam disso, né? Tem profundidades que não se deve mergulhar somente com a sua respiração, porque o seu pulmão não consegue inflar o suficiente para poder, mesmo com a ajuda de oxigênio externo, né, com aquele tubo de oxigênio que lá de fora, você não consegue respirar. Fica bem difícil, tá? Por causa que a pressão é muito, muito grande. E quando a pessoa vai subindo de volta para a superfície, não sei se vocês sabem disso, mas sabe, tem um esporte chamado de apneia, se não me engano. É um esporte que eles botam uma corda, prende no fundo de um lago, de uma região bem profunda, e aí o esportista ele vai descendo, né, com nenhum outro equipamento a não ser puxando essa corda, né? Ele vai indo para baixo, sem respirador nenhum. E aí eles veem, né, com quem fica mais tempo ali sem respirar. Tem gente que fica 8 minutos, 9 minutos sem respirar, é uma loucura, gente. Eu também confesso que eu não consigo entender como é que um ser humano consegue ficar 7, 8 minutos sem respirar. Mas essas pessoas treinadas não é você, viu? Você não vai conseguir fazer isso. Mas essas pessoas treinadas conseguem fazer isso. Agora, quando elas voltam para a superfície, nesse esporte, elas nunca voltam de vez porque a diferença de pressão pode ser muito grande e elas têm uma complicação chamada de embolia, que é fazer bolhas de ar dentro da corrente sanguínea. E aí essa bolha de ar pode ir para o coração, interrompe o ritmo de batimento cardíaco, não sei como é que funciona bem isso, porque eu não sou da área médica, e elas podem vir a falecer por embolia pulmonar, que é bolha de ar na corrente sanguínea.
Bem louco isso, né? Mas tem gente que faz esse esporte, sim. Vocês conheciam esse esporte? Vocês conheciam esse esporte? De descer no fundo de alguma coisa, aprendendo a respiração? É um esporte bem desconhecidinho mesmo. Então, continuando. O teorema de Stephen. O que Stephen queria saber? Ele queria saber como é que ele conseguia calcular a diferença de pressão entre dois pontos. Eu tenho aqui o ponto Q e tenho aqui o ponto R. Como é que ele conseguia calcular a diferença de pressão entre dois pontos? Primeira coisa, qual dos dois pontos tem maior pressão? O Q ou o R? Qual dos dois pontos tem maior pressão? Por que o R dá ela? Tá certo. Mas por que o R? Tá certinho. Mas por que no ponto R a pressão é maior? Isso. Quanto maior a altura você tiver dentro daquele líquido, ou seja, quanto mais profundo, né? Porque pressão é dGH. Então, entenda esse H como a profundidade que está no líquido ou no gás, né? Então, quanto mais submerso você está no líquido ou no gás, maior vai ser a pressão. Bom, então aqui tem a pressão do ponto Q, DHG. Ah, beleza. Ali você botou DGH. Aqui tem DHG. Gente, multiplicação tanto faz DGH ou DHG. E aqui tem a pressão do ponto R. A diferença de pressão é a subtração de um do outro, né? Então, a pressão do ponto R menos a pressão do ponto Q. Por que o ponto R primeiro, Beliz? Porque ele tem maior pressão. Então, fica dG do ponto R menos dGH do ponto Q. Aí, você vê que densidade e gravidade é comum aos dois, né? Então, bota em evidência. Densidade vezes gravidade. Aí fica a altura do ponto R menos a altura do ponto Q. A altura do ponto R menos a altura do ponto Q é a variação de altura, né? É o ΔH. Lembra que o delta em física é sempre fim menos início? Então, a altura do ponto R menos a altura do ponto Q é a variação de altura. Então, a diferença de pressão entre dois pontos no mesmo líquido só depende da diferença de altura. Por quê, Belis? Porque a densidade não muda e a gravidade não muda. Então, para variar a pressão, eu não preciso me importar com a variação da densidade, porque é a mesma. Eu não preciso me importar com a variação da gravidade, que é a mesma. Eu só preciso me importar com a variação da altura. Vocês entendem que a densidade e a gravidade não mudam, porque o líquido é o mesmo? Então, a variação de pressão entre dois pontos, Stephen provou que só depende da variação de altura. Sacaram? Vocês sacaram isso? Sim, Nicolas, vai sim. Então, para saber a variação de pressão entre dois pontos dentro do mesmo líquido, é só você saber a variação de altura. Pergunta: e se os dois pontos forem no mesmo nível? Se eu tivesse aqui o ponto Q nesse ponto e um ponto X aqui. Se os dois pontos fossem no mesmo nível, o que aconteceria com a diferença de pressão entre eles? Se os dois pontos forem no mesmo nível, o que acontece com a diferença de pressão entre eles? A pressão ia dar igual, Nanda. A pressão sim, Nanda. A pressão no ponto X seria igual à pressão do ponto Q. Mas e a diferença de pressão? O que aconteceria com a diferença de pressão? A pressão é a mesma. Concordo com você. E a diferença de pressão? Isso mesmo, zero. Perfeito, Daila. Por quê, Belis? Se a pressão é a mesma, ia ficar tipo assim, 5 em um, 5 no outro. Zero. Ou 1.000 em um, 1.000 no outro. Zero. Então, se não existe diferença de pressão, ou seja, se dois pontos estão no mesmo nível, a pressão é a mesma. Se a pressão é a mesma, não existe
Diferença de pressão. Cuidado, ó. Pressão existe? Sim, pressão existe. O que não existe é diferença de pressão, que é o delta P. Delta P que é zero. A pressão não é zero. Por que, beleza, a pressão não é zero? Porque tem líquido em cima daquele ponto. Então, tem pressão? Tem. O que não tem é a diferença de pressão. Se os dois pontos estiverem no mesmo nível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Beleza? E por que isso é importante? Isso é importante você entender, por exemplo, o que acontece, por exemplo, nesses tipos de recipientes que não são perfeitinhos normais, por exemplo. Se você pega um ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A. RT, o que é isso? Não entendi. Tô boiando, gente. O que é esse RT? Passou alguma mensagem? Lembra que atualizou, né? Às vezes pode ter passado alguma mensagem e eu não vi a mensagem antes dessa. Aí o que é que a pessoa disse acima? Eu não entendi o que é que a pessoa disse acima, então. Não vi. É porque, gente, nessa nova atualização, as mensagens vão subindo. Aí eu não vi. Posso repetir? Posso. Eu vou repetir dando um exemplo, ó. Vou repetir dando esse exemplo aqui, ó. Tem o ponto A e aqui, ó, eu tenho no mesmo nível o ponto B, tá ok? As pessoas pensam que a pressão do ponto A é maior do que a pressão do ponto B. E isso é falso. Sabe por que as pessoas pensam isso? Porque as pessoas olham para o ponto A e pensam que tem mais líquido em cima do ponto A do que em cima do ponto B. Porque elas olham para a altura do recipiente, da parede do recipiente. Mas perceba que o ponto A e o ponto B estão no mesmo nível. Se eles estão no mesmo nível, não existe diferença de pressão entre eles. Então, a pressão de A é exatamente igual à pressão de B. A pressão depende da altura que está submersa no fluido, não é da parede do recipiente, é da altura submersa no fluido. Então, a pressão de A não é maior do que de B. A pressão de A é igual à pressão de B. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível. Se eles estão no mesmo nível, a pressão é a mesma. Então, existe pressão, ó, repetindo o que pediram para falar ali naquela aula anterior. Ó. Existe pressão no ponto A e no ponto B? Sim. Existe pressão no ponto A e no ponto B, e elas são iguais. O que não existe é variação de pressão entre A e B. A variação de pressão é zero, porque a pressão que for do ponto A é a mesma pressão do ponto B. Entenderam agora? Quem pediu para repetir? Gente, desculpa se você fizer alguma pergunta e eu não vi, é porque sobe muito rápido. Então, repete a pergunta às vezes, tá? Ok? Então, se está no mesmo nível, tem a mesma pressão. Não importa o formato do recipiente. Vou repetir. Se está no mesmo nível, tem a mesma pressão. Não importa o formato do recipiente. Estou sendo claro? Beleza. Então, ó, barragens, elas são construídas e a parte de baixo dela é mais espessa do que a parte de cima. Vocês agora entendem por que a parte de baixo é mais espessa do que a parte de cima? Porque a parede de uma barragem na parte de baixo, ela mais espessa do que da parte de cima. A parte de cima ela é mais fininha. Pensa aí um pouquinho. É bem facinho a resposta. Porque na parte de baixo tem que botar uma parede mais reforçada. Vixe, não entenderam não? Ou alguém já falou isso muito rápido que eu não vi? Bem facinho, gente. Para aguentar a maior pressão, porque a pressão exercida é maior. Isso mesmo.
Isso mesmo, Helena, isso mesmo, Nicolas. Gente, porque na parte de baixo eu vou ter mais líquido. Se eu vou ter mais líquido, vai ter uma maior pressão. Então, na parte de baixo, eu preciso de uma coisa que aguente uma pressão maior. Porque pressão não é força sobre área. Se a pressão é maior, a força na parte de baixo que empurra aquela base é maior. E como é que você sabe, Belis, que a pressão é maior? Porque pressão não é D, G, H. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão. E se a pressão aumenta, a força aumenta. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Me digam aí se eu estou sendo claro, pessoal. Quanto mais profundo, maior aquela altura submersa no fluido. Se a altura é maior, a pressão aumenta, porque a densidade e a gravidade não mudam, né? A densidade e a gravidade é a mesma. Então a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, a força aumenta. Tá certo? Ah, Belis, mas se a barragem for cheia por outro líquido, não vai mudar a densidade, não? Vai. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? As barragens são cheias de água, né? Mas se você tiver uma piscina cheia de Coca-Cola e uma piscina cheia de água, aí obviamente a densidade não é a mesma, né? Mas eu acho que é meio difícil você ter uma piscina cheia de Coca-Cola, né? Mesmo que você seja bastante rico e que você goste muito de Coca-Cola, eu acho que sua piscina não vai ser cheia de Coca-Cola, apesar que poderia ser. De repente você gosta mais de Fanta, você vai encher a piscina toda de Fanta. Sei lá, tem doido para adulto, né? Então, não vamos discriminar. Se realmente for um outro líquido, a densidade vai mudar. Mas, a princípio, a densidade é a mesma. Então, para deixar claro, se x e y estão no mesmo nível, não existe diferença de pressão. A gente fala que a superfície é isobárica. Você já viu isso em química. Lembra o que é uma transformação isobárica em química? Quem lembra o que é uma transformação isobárica? Quem lembra na química o que é uma transformação isobárica? Vocês já viram isotérmica, isobárica e isovolumétrica, também conhecida como isocórica ou isométrica. Mas a isobárica, isovolumétrica é fácil. Isovolumétrica é mesmo volume. Isotérmica é fácil. Isotérmica é a mesma temperatura. E isobárica, o que é igual na isobárica? Só sobrou uma coisa, né? Mesma base? Não, né? Não, Rai, só sobrou uma coisa. Quais são as três variáveis de estado de um gás? Temperatura, volume e... Do que a gente está falando? Qual é o assunto? Isso você já vira em química. As três variáveis de estados de um gás. Temperatura, volume e... Que é justamente o assunto de física. Qual é a última variável? Pressão. Isso mesmo, Rai. Então, isobárica significa mesma pressão. Significa que a pressão não muda. Então, se é a mesma pressão, significa dizer que no ponto X e no ponto Y, elas não mudam a pressão. Tem pressão? Tem. Agora, o que significa dizer que não tem variação de pressão? Significa dizer que a pressão de X nem é maior nem menor do que de Y, tá certo? Então, são superfícies isobáricas, são superfícies de mesma pressão. E como é que eu sei? Eu não lembro de ter visto esses termos. É, mas vocês viram, tenho certeza, eu perguntei ao professor, vocês viram? Isovolumétrica, isocórica, isobárica. Vocês viram essas coisinhas aí. Mas, enfim, o que eu preciso aqui de física é só da isobárica. O que é uma superfície isobárica? Iso vem do português do prefixo igual. Então, iso significa igual, tá? E bárica é pressão. Então, isobárica é mesma pressão. Por isso que lá na química tem um termo isotérmica. Isotérmica é mesma temperatura. Lá na química, isovolumétrica, mesmo volume. Porém, desses termos, o único que eu preciso aqui é do isobárico.
O que é isobárico é a mesma pressão. Então, o que são dois pontos isobáricos? São dois pontos que têm a mesma pressão porque estão no mesmo nível. Tá claro agora? Tá claro? Sim. Vocês lembram de Torricelli, da equação de Torricelli? Quem lembra qual é a equação de Torricelli? Não vai precisar desse assunto não, tá? É só mesmo para ver quem lembra. Quem lembra da equação de Torricelli? Tem aquela do Vevoati, né? Vermes voadores atacam a Terra. Alguém falou ali, mas passou muito rápido. V ao quadrado igual a V ao... Perdoe-me, passou muito rápido, não consegui ver, tá? Mas é aquela mesmo. A equação de Torricelli é aquela do V ao quadrado igual a V ao quadrado. É porque quando várias pessoas falam, gente, eles só salvam uma linha. Aí quando outra pessoa fala imediatamente, aquela linha já desaparece para mim. V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa equação é chamada de equação de Torricelli. E por que ela era importante? Quem lembra por que essa equação era importante? É só a título de lembrar mesmo, tá? Porque a gente não vai usar essa fórmula nesse assunto não, tá certo? A gente não vai usar não. Mas a título de lembrança. Quem lembra por que essa equação era importante? Perfeito, Rai. Perfeito, Daila. Porque não precisava do tempo. Bom, essa equação era conhecida como equação de Torricelli porque foi Torricelli que desenvolveu ela. Aqui agora a gente vai ver como é que se calculou pela primeira vez, né, a pressão atmosférica. Hoje em dia, você tem aparelhos para isso. Chama barômetro. O aparelho que mede a pressão atmosférica chama barômetro. Mas, como é que a primeira vez se calculou a pressão atmosférica? Quem primeiro calculou a pressão atmosférica, quem inventou esse método, foi Torricelli. Mais conhecido como evangelista é Torricelli, né? Que é o nome dele. Mas a gente conhece mais como Torricelli. Então, ele que inventou a maneira como se mede a pressão. E como é que ele fez, Belis? Vamos lá. Primeiro ele pegou um bulbo cheio de mercúrio. Então aqui, ó, ele pegou um bulbo cheio de mercúrio, tá todinho cheio de mercúrio. E aí pegou uma bacia também cheia de mercúrio e virou esse bulbo, mas ainda não tirou a mão de baixo, ó. Perceba que ele está segurando ainda aqui embaixo, ó. Ele está segurando a parte de baixo para não sair o mercúrio. Ele está segurando. Então aqui eu tenho um bulbo cheio de mercúrio e ele tinha uma recipiente cheia de mercúrio. Aí mergulhou um dentro do outro. Botou a boca virando para baixo, mas está segurando. Então ainda não está saindo mercúrio do bulbo. E aí depois ele tirou a mão. Quando ele tirou a mão, ele percebeu que o mercúrio que estava no bulbo começava a descer. Né? Chamado de proveta, na verdade. O nome mais correto é proveta do que bulbo. Desculpa, tá? É porque é um equipamento de química, às vezes me dá branco como é que é o nome. Mas o nome é proveta. Então, o mercúrio começou a descer na proveta ali em direção à bacia. E a bacia começou a subir. Só que Torricelli percebeu que chegava um momento que ele parava de descer. E sempre ele parava de descer quando a coluna da proveta, preenchida por mercúrio, era 76 centímetros. Ele repetiu outra vez, parava de descer quando a altura era 76 centímetros. Mudou o tamanho do bulbo, parava de descer quando a altura era 76 centímetros. Mudou o diâmetro do tubo, parava de descer quando a altura era 76 centímetros. Então, Torricelli percebeu que sempre, independente do tamanho da proveta, a altura do mercúrio que ficava ali era sempre uma altura de 76. Sempre. Então, ele falou que a pressão atmosférica era 76 centímetros do líquido mercúrio. Mercúrio, a unidade, o símbolo na tabela periódica, né, na química, é Hg. Não sei se vocês lembram isso de química. Então, vocês usam isso aqui muito em química, ó. Pressão 76 centímetros de mercúrio. Estão lembrados da química aí agora? Vocês usam muito essa pressão na química para fazer aquelas continhas lá, daquela PVT por Votol. Lembra aquelas continhas que vocês fazem de PVT
Pó, Votó, pressão inicial. Não lembra? Meu Deus, a memória de vocês tão mal, viu? Nem eu que estudei lá, eu saí do colégio em 2004, eu ainda lembro alguma coisa de química. Vocês estão vendo esse ano e não lembram. Vamos melhorar essa memória, gente. Para de ficar só decorando o nome de personagens das séries, saber o que acontece com detalhe no episódio 7 da temporada 4 no minuto 5 da série, e não sabe da coisa que vocês estudaram esse ano ou ano passado. Eu confesso que eu não lembro se vocês viram esse ano ou se vocês viram ano passado. Eu acho que viu, Nicolas, eu acho que viu, porque eu dou uma olhadinha sempre nos conteúdos para ver se vocês já viram antes. Eu acho que viu. Se não foi esse ano, foi ano passado. Mas enfim, não se preocupe, eu não vou usar isso não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu não vou usar isso não. Mas lá na química, vocês provavelmente, se não usaram, vão usar. A pressão atmosférica é 76 centímetros do líquido mercúrio, tá certo? Belis, mas você falou que a pressão no SI, ela se mede em newtons por metro quadrado ou em pascal. Você não falou que a pressão se mede em centímetros de mercúrio. 76, Belis, centímetros de mercúrio. Vale quanto de pascal? Vale quanto de newton por metro quadrado? Isso daqui não é o SI. O SI é newton por metro quadrado ou pascal. E como é que você faz, Belis, para saber quanto é que vale no SI? É assim, ó. Vamos usar o teorema de Stevens. A diferença de pressão entre dois pontos é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Opa, 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 pera aí, Belis. Você falou densidade, mas ali tem um mi. Lembra que para líquidos, densidade e massa específica é o mesmo valor? Porque não tem como o líquido ser oco por dentro. Então, tanto faz eu usar na fórmula a letra D ou a letra Mi. Dá no mesmo. Vocês estão entendendo por que dá no mesmo? Não tem como o líquido ser oco por dentro. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Que não tem como o líquido ser oco por dentro? Quanto é a pressão no vácuo, gente? Ali tem, né? Pressão atmosférica menos a pressão do vácuo. Quanto é a pressão do vácuo? Perfeito, Nicolas. Por quê? Tá certinho, Nicolas. É zero. Por que a pressão no vácuo é zero? Tá certinho. Perfeito, Rai. Perfeito, Nicolas. Porque não tem ar. Porque não tem atmosfera. Então, ó, como a pressão no vácuo é zero, a fórmula fica pressão atmosférica é densidade ou massa específica, tanto faz para líquido falar densidade ou massa específica. Gravidade vezes altura. Aí a densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 a terceira. A gravidade da Terra é aproximadamente 9,8. E a altura do mercúrio foi 0,76. Quando você calcula isso, você vê que a pressão atmosférica vale aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Belis, eu preciso decorar essa conta? Eu preciso decorar esse número? Não. Você não precisa. Eu estou te mostrando como é que fizeram essa continha. Óbvio que você não precisa decorar essa conta, tá? Então, quando a gente fala de uma pressão atmosférica, um ATM, vocês lembram? Lembro de já ter visto isso em química? Um ATM, dois ATMs, três ATMs, pronto. ATM é uma outra maneira de se medir a pressão. É o que a gente fala de atmosfera. Quando a gente fala um ATM, é uma atmosfera de gases que a gente tem na Terra. Quando a gente fala dois ATMs, seria como se fosse duas atmosferas de gases em cima de você. Então, um ATM vale 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa de 76 centímetros de mercúrio, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Você não precisa decorar isso. Fica tranquilo. Eu só quero que você entenda que quem fez essa continha foi Torricelli. Ele fez utilizando o líquido mercúrio e ele percebeu que sempre quando ele virava a proveta de mercúrio dentro de uma bacia com mercúrio,
o mercúrio descia, mas ele não descia todo. Ele descia sempre e parava numa altura de 76 centímetros do líquido mercúrio. Por isso que uma atmosfera vale 76 centímetros do líquido mercúrio. Então é CmHg. CmHg significa centímetros do líquido mercúrio. Isso no SI é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tudo bem? Vocês entenderam? Pergunta: se Torricelli fosse fazer esse mesmo experimento na Lua, qual seria a pressão atmosférica que ele acharia lá? Qual seria o valor? Na Lua, qual seria o valor? Se ele fosse medir a pressão atmosférica da Lua, qual seria o valor da pressão atmosférica na Lua? Pense um pouquinho. É só lógica, não tem nem continha para fazer, é só lógica. Pressão atmosférica na Lua. Atmosférica na Lua. Qual seria a pressão atmosférica da Lua? Ninguém? Seria zero, pessoal. Não tem atmosfera na Lua. Na Lua não tem gás na atmosfera. Não, Pedro, lá tem gravidade, Pedro. É zero realmente, Pedro, como você falou. Realmente é zero, Pedro, como você falou. Mas é zero não é porque lá não tem gravidade, não, Pedro. Pelo amor de Deus, viu? Qualquer local tem gravidade, tá? A Lua tem gravidade, Marte tem gravidade, as estrelas têm gravidade, tudo tem gravidade. Se tem massa, tem gravidade ao redor. Você, inclusive, gera uma gravidade ao seu redor. Só que você gera uma gravidade tão pequenininha que a gente pode desprezar. Mas qualquer corpo, Pedro, que tem massa, tem gravidade. Então, na Lua tem gravidade. Então, quando o homem foi na Lua, ele não fica lá flutuando. Ah, beleza, mas eu vi o vídeo e ele demora para cair. Ele demora para cair porque a gravidade da Lua é menor. Enquanto na Terra é 1,8, na Lua a gravidade é aproximadamente 1,6. Então, na Lua tem gravidade. O que na Lua não tem é atmosfera. Na Lua não tem gases. Por isso que ele tem que usar aquelas roupas para poder respirar. Porque não tem gases para ele poder respirar. Então, na Lua, qual seria a pressão atmosférica? Zero. E é zero por quê? Porque não tem gás para ter pressão atmosférica. Estou sendo claro? Estou sendo claro? E se Torricelli tivesse feito esse experimento no topo de uma montanha, vocês acham que ele teria achado uma pressão atmosférica maior ou menor do que 1 vezes 10 a quinta? Se Torricelli tivesse feito esse mesmo experimento no topo de uma montanha, teria dado maior ou menor? No topo de uma montanha, a atmosfera tem mais gases em cima daquele ponto ou tem menos gases em cima daquele ponto? Você subiu a montanha. Lá no topo da montanha, você tem mais gás te pressionando ou menos gás te pressionando? Menos, né? Então, quanto mais alto você sobe, menos gás você vai ter. Menor é a gravidade. Então, se a gravidade, ó, vai diminuir, a pressão que eu vou achar vai diminuir, né? Porque a pressão depende da gravidade, né? Então, quanto mais alto eu subo, a gravidade diminui, a pressão também diminui. Como assim, beleza? Eu não entendi muito bem isso, não. Aqui, ó, tem esse homem A no topo de uma montanha. Tem esse homem B ao nível do mar. No topo de uma montanha, eu tenho menos gases, ó. Perceba que a coluna de ar é menor do que a coluna de ar ao nível do mar. Então, a pressão do ponto B é maior do que a pressão do ponto A. Então, quanto mais alto você tiver, menor é a pressão. Então, Santos, que é uma cidade ao nível do mar, Santos tem uma pressão maior do que São Paulo.
que é uma cidade acima do nível do mar. 750 metros acima do nível do mar. Quem tem pressão maior? Feira de Santana ou Salvador? Quem tem uma pressão atmosférica maior? Feira de Santana ou Salvador? Por que, Rafa? Por que, Rafa? Porque Salvador tem uma pressão atmosférica maior. Tá certo. Mas por que em Salvador? Está no nível do mar. Se está no nível do mar, tem mais gás sobre aquele ponto, né? Se você estiver acima do nível do mar, eu acho que Feira está 100 metros, 200 metros acima do nível do mar. É pouca coisa, mas tá. Se está acima do nível do mar, tem menos gases sobre a gente. Então, tem menos gases pressionando nossa cabeça do que pressionando a cabeça das pessoas que moram em Salvador. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, cuidado, ó. Quanto mais alto você sobe, menor é a pressão. Agora, quanto mais profundo você mergulha, maior a pressão. Tem que ter cuidado, porque no líquido, quanto mais você desce dentro do líquido, aumenta a altura da coluna do líquido. Agora, quanto mais alto você sobe na atmosfera, diminui a coluna de ar. Vocês estão entendendo? Quanto mais alto, menos ar tem em cima da sua cabeça. Quanto mais dentro de um líquido, quanto mais profundo tiver, mais líquido tem sobre sua cabeça. O instrumento que mede pressão, como eu falei para vocês, ó, é o barômetro, tá? Então, manômetro, como a gente viu na aula passada, é o instrumento geral. Então, manômetro é o geral para medir pressão. Para medir pressão atmosférica, chama barômetro, mas isso é só curiosidade. Óbvio que você não precisa decorar essas coisas. É só a título de curiosidade. Nunca vai cair uma prova perguntando como é o nome do instrumento que mede pressão atmosférica. Nunca vai cair uma coisa dessa. Mas pode cair na prova, por exemplo, falando, por exemplo, é, dentro de um avião comercial, tá? Aqueles aviões que a gente voa para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, dentro de um avião que está, não sei, tá, gente, quantos metros eles estão acima? Vou chutar aqui 3.000. Eu não sei se é 3.000, tá certo? Estou chutando que eles vão a 3.000 metros de altitude, mas é um chute, eu não sei se é. Dentro do avião, a pressão é maior ou menor do que aqui em Feira de Santana? Cuidado com a pegadinha. Dentro do avião. Dentro do avião, nem é maior nem menor. Dentro do avião é a mesma, porque a gente fala que o avião é pressurizado. Senão, a gente não teria ar dentro do avião para respirar. Então, por isso que quando você vai voar, bota todo mundo para dentro, fecha a porta direitinho, né? Agora, perceba em filme, quando alguém abre a porta do avião, aqueles filmes que tem algum ataque terrorista, tem alguma ameaça, alguma coisa, quando abre a porta do avião, já perceberam que o ar sai de dentro e suga as pessoas? É porque o lado de fora do avião tem uma pressão menor. Aí o ar que está dentro sai e puxa as pessoas. Então, se a porta estiver fechada, dentro do avião é a mesma pressão que tem aqui na cidade. Agora, fora do avião, se tivesse um Tom Cruise da vida aqui, né? Que aquele bicho é doido. Você sabe quem é ele que faz aquelas cenas todas de loucura, pulando de um prédio para outro, pilotando helicóptero, pilotando avião. Então, se tiver uma pessoa fora do avião, aí a pressão aqui fora é maior. Ou, desculpa, a pressão aqui fora é menor, porque está alto, tá? Mas dentro do avião, a pressão é a mesma do nível do mar. É a mesma. Estou sendo claro? É por isso que a gente fala que o avião é um ambiente pressurizado. É a mesma pressão. Ok? Me diga aí se deu para entender.
Quem gosta de futebol, já percebeu que quando um time vai jogar na altitude, lá na Bolívia, que tem 3.000 metros acima do nível do mar, quando a seleção brasileira vai jogar lá, ou qualquer outra seleção vai jogar lá, tem muita dificuldade para ganhar da Bolívia? Vocês já perceberam isso? Sabe por quê? Porque lá o ar é rarefeito, tem menos ar sobre a cabeça das pessoas. Se tem menos ar, é mais difícil para respirar. Quando você faz uma respiração e você puxa o ar, vai menos oxigênio para suas células. Quem vive lá há mais tempo já tem mais hemácias. Vocês já viram isso em biologia, né? Eu vou dizer também que não viram isso em biologia sobre hemácias. Hemácia é aquelas células que levam oxigênio através do sangue. Se eu não estiver falando nada de errado, que eu vi isso lá quando eu era ensino médio, lá em 2004, mas algumas coisas eu ainda lembro. Aí eles têm mais hemácias e conseguem transportar melhor oxigênio, porque lá tem pouco oxigênio, porque o ar é rarefeito, a pressão é pequena. Aí quem vive lá se adapta melhor. Quem chega lá para fazer um jogo pode perceber que no intervalo tá lá com oxigênio, tá cansado. Por quê? Porque tenta respirar e não chega à mesma quantidade de oxigênio. Sem contar que quando o ar é rarefeito, a direção que a bola toma na hora de um chute pode mudar. Porque como tem pouco ar, vai influenciar menos. Aí o goleiro que tem um tempo de bola, para quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Tempo de bola é aquele tempo que o goleiro sabe quando teve o chute até chegar até ele. Só que lá na Bolívia, como o ar é pouco, o ar é rarefeito, esse tempo de bola diminui, a bola chega mais rápido. Aí quando o goleiro pensa em pular, a bola já está pertinho dele, a bola já passou. Aí o goleiro leva um frango. E as pessoas às vezes ficam culpando o outro lá, mas, gente, é difícil realmente você disputar competições sem ser ao nível do mar, com a equipe que já treina acima do nível do mar há muito tempo. É muito complicado. Eu não sei como até hoje a FIFA permite isso. Por exemplo, a Olimpíadas não pode. Nas Olimpíadas você não pode ter isso, porque tem que ser todo mundo em pé de igualdade. Então você nunca vai ter nas Olimpíadas, por exemplo, uma prova assim, dessa maneira, disputada a 3.000 metros acima do nível do mar, porque seria desleal com aquelas outras pessoas que não treinaram nessa altitude, porque quem mora lá e vem jogar ao nível do mar não tem nenhuma vantagem. É tudo normal. Agora, quem vive ao nível do mar e vai jogar lá, aí tem desvantagem. A FIFA permite isso, mas nas Olimpíadas o Comitê Olímpico não permite. Isso tudo que eu tô falando, gente, é só título de curiosidade, tá? Obviamente nunca vai cair sobre isso em uma prova. Então lembre-se, quanto maior a altitude, menor a pressão. Então quanto mais alto você tá, menor a pressão. Agora cuidado para não confundir com o oceano. Quanto mais profundo você está dentro de um oceano, maior a pressão. Tá certo? E para finalizar nosso assunto de hoje, oi, Nicolas, pode falar. Antes de a gente finalizar, esse é o último slide, mas antes de falar desse último, pode falar, Nicolas. Nico, sou eu ou tô com horário? Não entendi, Nicolas. Não entendi muito bem sua frase, Nicolas. Ficou meio sem nexo para mim. Você pode repetir, por favor? 9h38. Ah, eu acho que o seu horário deve ter mudado para horário de verão, Nicolas. No meu aqui são 8h40. Não é isso, pessoal? Me digam aí. No meu aqui são 8h40, Nicolas. O seu deve ter mudado sem querer para horário de verão. Então vamos lá. Último slide de hoje, pressão total. Olha como isso é fácil. As pessoas ficam tentando decorar. Não, Nicolas, precisa se preocupar. Não, cara, fica tranquilo, é porque você achou realmente que já fosse horário, fica tranquilo. As pessoas ficam tentando decorar fórmulas, e eu reto com isso. Porque se você entende o que é pressão total, você não precisa decorar a fórmula. O que é pressão total, Beleza?
é a pressão devido ao ar mais a pressão devido ao líquido. O nome disso é pressão total. Então, a pressão total vai ser a pressão devido ao ar mais a pressão devido ao líquido. Aí a pressão devido ao ar, a gente chama de P0, que é o inicial, porque sempre vai ter, né? E isso é a pressão atmosférica, que é devido ao ar. A pressão devido ao líquido, a gente viu na aula de hoje que é DGH. A gente chama de fluido, porque pode ser líquido ou gás. Então, a pressão total nada mais é do que a pressão devido à atmosfera mais a pressão devido ao líquido ou a um outro gás, sem ser o da atmosfera. Tá claro que você não precisa decorar uma fórmula, é só você somar a pressão da atmosfera com a pressão devido ao líquido, beleza? E como é que eu calculo a pressão devido ao líquido? DGH. Mas, Belis, você não botou D, não. Na outra fórmula tinha Mi. Tinha MiGH. É porque líquidos e gases, a densidade e a massa específica, se eles não tiverem uma mistura, são sempre iguais. Vocês entenderam isso daí, gente? Esse último slide? Me digam aí, por favor, se vocês entenderam esse último slide. Pessoal, tranquilo? Então, vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje, fazer uma revisãozinha rápida para quem perdeu algum início da aula. Vamos lá. Aliás, desde a aula de semana passada, vamos recapitular tudo. Densidade. Como é que eu calculo densidade? É massa sobre o quê? Como é que a gente calcula densidade? Massa sobre o quê? Volume? Quase, mas né, tem uma coisa específica, não é volume. Não é simplesmente volume, tem uma coisa específica. Densidade não é massa sobre volume, simplesmente. Isso, Nanda, isso, Darla, isso, João. Volume total. Porque poderia ser só uma parte do volume. Então, densidade é massa sobre volume total. E massa específica é massa sobre o quê? Como é que se calcula massa específica? Massa sobre o quê? Volume ocupado, perfeito. Então, você retira a parte vazia, é só o volume ocupado. Como é que é a fórmula geral de pressão? Como é que, de maneira geral, a gente mede pressão? De maneira geral, pressão é o quê? Força sobre área. Perfeito. E essa força é sempre aquela força perpendicular à superfície, força normal. Essa fórmula é a fórmula geral. Funciona para tudo. Porém, a gente viu que para fluidos, beleza, o que é um fluido? Um fluido é um material que pode ser líquido ou gasoso. Para fluido, tem uma fórmula específica para pressão. Qual é a fórmula específica para a pressão de um fluido? Qual é a fórmula específica para a pressão de um fluido? Perfeito. DGH. Mas aí, uma pessoa foi no livro e viu que no livro estava MiGH. Tem algum problema? Eu escrevi DGH ou MiGH para líquidos ou gases? Não. Porque líquidos e gases não têm partes vazias por dentro dele, né? Então, se não for mistura, em líquidos e em gases, a densidade é igual à massa específica, em líquidos e em gases. Porque não tem como líquido e gás ter parte oca por dentro. E a pressão total, beleza, como é que eu calculo a pressão total? A pressão total que você tem, por exemplo, tem uma pessoa aqui, ó, mergulhada nesse líquido. Tá aqui, ó, a pessoa está aqui mergulhada. Como é que eu sei essa pressão total da pessoa? Você calcula a pressão do líquido, você tem a pressão atmosférica e soma as duas. É a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Isso foi o que a gente viu na aula de hoje.
Quer dizer, na aula de hoje e da semana passada, né? Porque eu fiz uma revisão de tudo aí. Alguma dúvida, pessoal? Eu só quero dar um recado para vocês antes de liberar. Mas antes de eu dar recado, alguma dúvida?